Boa tarde, vamos lá. Olha, quando a gente falou do romance urbano, eu esqueci-me de indicar um dos melhores romances dessa leva dos urbanos, e, segundo alguns, especialmente o professor, eu falei sobre o professor Gurgel na semana passada, o professor Rodrigo Gurgel, que é um crítico literário, a quem eu admiro muito e presto muita atenção nas coisas que ele diz. Ele vive ainda e é muito ativo nas redes sociais e tem um canal no YouTube. E ele tem um pé, na verdade, ele tem os dois pés atrás com essa galera do romantismo, porque ele diz que a prosa, não a prosa no sentido de prosa, mas a escritura romântica brasileira se perde muito em detalhes. Como eu disse para vocês, José de Alencar gasta quase um capítulo inteiro num livro descrevendo um pires. Afora a quantidade de adjetivos, como eu já tive a ocasião de mostrar em alguns textos, nesses textos curtos, nesses excertos, esses textos curtos se chamam excertos, né? Obras são tiradas, textos que são tirados de alguma obra. Nesses excertos que lhes apresentei, já mostrei como, às vezes, um período que tem, sei lá, 10 palavras, a gente consegue fazê-lo com o mesmo sentido, usando 3 ou 4. Quer dizer, 6 palavras ficaram demais no texto. Isso é, segundo o professor Gurgel, algo que torna o texto romântico extremamente pesado. Pesado no sentido de sobrecarregado de informações que poderiam ser deixadas de lado sem prejuízo estético, sem prejuízo artístico para a obra. Mas, apesar das ressalvas, das inúmeras ressalvas que o professor Gurgel tem com os textos dos românticos, ele reconhece um valor inestimável no texto do Memórias de um Sargento de Milícias. Deixa eu só ver aqui o nome dele, do autor, que eu me esqueci. Parece-me que esse camarada só escreveu esse texto. Memórias de um Sargento de Milícias. Lá no livro de vocês, lá no capítulo 5, quando está tratando do romance urbano, então há alguma coisa sobre este autor. Ele é o último a ser considerado ali, que é Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida. E aí, depois, vocês deem uma olhada. Lembrem-se que a gente está indo do capítulo 4, né? Essa prova vai do capítulo 4 até ao capítulo 7, e mais um texto que a gente vai ver na próxima semana. Hoje e amanhã a gente vai ver sobre o regionalismo e o teatro romântico. E na próxima semana o romantismo em Alagoas. Depois eu disponibilizo lá no Cigar o material sobre o romantismo em Alagoas. Eu acho que eu já o escaneei. Se não escaneei, é fácil, no instante eu escaneei o livro está ali embaixo. Eu acho que eu vou disponibilizar para vocês o livro inteiro e digo qual é a... Vou disponibilizar o livro inteiro e vocês baixem o livro, mas se eu tiver escaneada já a parte só sobre o romantismo, eu vou também disponibilizá-la. E aí vocês vão usar só essa parte do romantismo para facilitar a pesquisa. Vocês utilizam só ela, porque fica mais fácil, né? No caso do PDF de vocês, na hora da prova, buscarem por ali. Vamos lá. Bem, o que significa essa fase chamada regionalismo? Por que é? Se vocês pegam, a gente pode pegar os romances do romantismo e lê-los sem muito essa preocupação dessas divisões de indianistas, urbanos e regionalistas.
Mas para que servem elas? Simplesmente para a gente conseguir localizar os autores. Principalmente quando a gente pensa nos romances indianistas, porque esses conservam ainda aquele ideal do romantismo, que era apresentar ao povo brasileiro um mito fundador. E por mito, por favor, trago de volta aquelas observações que já fiz em outras aulas. Aqui não tem nada a ver com aquelas visões preconceituosas que normalmente a gente encontra quando vai estudar filosofia, quando vai estudar sociologia. Preconceituosas, eu digo, o que é que nessas ciências ou nessas áreas se veem como mito? Mito é sempre uma história fabulosa, uma história religiosa que pretende explicar algumas coisas. Não deixa de ser, mas o mito, a palavra mito, na sua origem grega, significa simplesmente a história. Veja, a gente tem dois tipos na língua grega, e tanto na língua grega como na língua latina. Em português, agora estão dizendo que não existe, mas eu não concordo com isso. Então, os gregos tinham a palavra história, de onde vem a nossa história, com HI, que era a história contada quando você tinha as duas coordenadas básicas de um evento, que era o quando e o onde. Então, quando você vai falar da Revolução Francesa, você diz um quando, 1789, e você diz um onde, na França. Você vai falar da independência dos Estados Unidos, você tem um quando e tem um onde. O descobrimento do Brasil tem um quando e tem um onde. Então, a história, essa história dos gregos, tinham esse, digamos, esse quê de mostrar a coisa como ela de fato aconteceu. Os historiadores gregos não estavam, de algum modo, interessados em passar a visão deles, muito embora toda história é sempre uma versão. Mesmo a história com H, é sempre uma versão. É sempre o ponto de vista de alguém. Pode ser o ponto de vista do vencedor de uma guerra que submeteu os outros, a história toda é o ponto de vista dos vencedores, como também pode ser o ponto de vista dos perdedores, daqueles que, naquela guerra pelo estabelecimento, terminou perdendo. Então, a história é sempre um ponto de vista. É impossível, é humanamente impossível a gente conseguir abarcar a história toda, em todos os seus meandros, em todas as suas minúcias. Então, a gente sempre, quando vai olhar a história, tem que ter presente uma coisa. Ela é sempre um ponto de vista. Ela nunca é completa. É sempre uma parte do todo. O todo é a história de verdade. Talvez eu colocasse aqui com H maiúsculo para distingui-la. Mas os gregos, então, tinham essa palavra história e tinham outra que era mitos. M-Y-T-H-O-S. Mitos. O que era o mito? O mito era a história, sem H e com E, a história. Ela não estava preocupada, essa história, esse mitos, não havia uma preocupação de relatar as coisas exata e fielmente como aconteceram. Então, quem contava poderia utilizar-se de artifícios literários, podia utilizar-se de figuras, de imagens. E aí entravam os deuses. Porque existem coisas que, por mais avançada que esteja a ciência, não havia como, na época, dar uma explicação para algumas coisas que aconteceram que não tivesse sido por uma intervenção dos deuses. Então, os deuses entram nas mitologias como um elemento aglutinante, não era o principal. E aí a gente precisa distinguir as mitologias das teogonias. Então, Hesíodo, que traça a árvore genealógica dos deuses gregos, escreveu uma teogonia, a visão a respeito de Deus. Era como se fosse uma teologia do mundo pagão. Mas o mito era mais bem a história contada tentando explicar as coisas que a ciência, o intelecto e a filosofia da época não conseguiam. Hoje, ainda, por mais avançada que esteja a ciência, a gente não consegue explicar tudo.
E aí você vai ter dois grupos. Um grupo que é, vamos dizer, aí eu vou juntar no mesmo grupo as pessoas que acreditam na existência de um ser supremo, e aí você vai ter os deístas e os teístas, não vamos entrar em detalhes sobre o que são eles, mas você vai ter as pessoas que acreditam num Deus e que, de alguma maneira, essas coisas inexplicáveis ficam na mão ou sob o governo dessa divindade, e você tem do outro lado os céticos ou os ateus, como vocês preferirem chamá-los, que, embora digam não acreditar em Deus, acreditarão numa outra coisa que eles colocarão no lugar de uma divindade, que é o acaso. O acaso, para esses daí, faz o papel de uma divindade, porque o acaso resolve todos os problemas. Se você pegar como os evolucionistas explicam a evolução, o acaso entra ali praticamente como uma divindade, explicando todas as passagens por que aqueles animais evoluíram desde uma ameba até um elefante. Então, de alguma forma, no fim, os dois vão se encontrar como eles acreditam sim na existência de alguma coisa superior. Os crentes, os que acreditam em Deus da revelação ou no Deus da razão, vão acreditar nisso como um ser pessoal que de alguma maneira intervém. Os outros vão divinizar o acaso, a sorte, para dar uma explicação que, segundo eles, é racional, mas não deixa de também ser um pouco religiosa, em certo sentido. Bem, então, quando eu digo dar o mito fundador, a ideia que estava na cabeça dos românticos não era a de colocar realmente como se as coisas tivessem acontecido daquele jeito. É simplesmente dar uma razão, dar uma explicação. Se você quer criar no brasileiro um espírito de brasilidade, o que é que você vai fazer? Você tem que apresentar algum modelo. Mas de onde tirar esse modelo? Os românticos europeus tinham os modelos, que eram os cavaleiros medievais. Mas e os brasileiros? Que modelos tinham? Importar um modelo estrangeiro, dizer, olha, a gente vai tomar como ponto de partida Vasco da Gama como sendo o modelo de ser brasileiro. Mas acontece que Vasco da Gama era um português. Não servia para a visão romântica apresentá-lo como um modelo. Então, o que os artistas românticos dizem é, a gente tem que pegar um para apresentá-lo como modelo que esse seja efetivamente brasileiro. E não havia nada mais brasileiro do que os índios que aqui estavam desde quantos milênios? A disputa aí com essa Lúcia, que é o fóssil humano mais antigo daqui do Brasil, que a datação varia entre 45 mil anos a 25 mil anos. Não sei se 1.000 ou milhões de anos, uma coisa assim. De qualquer forma, são números muito grandes, mas vamos dizer que são 45 mil anos, entre 45 e 25 mil anos, que tem a presença humana aqui no continente, ou pelo menos no Brasil. E aí, esses índios que, na época do descobrimento, estavam, eram os descendentes diretos dessa Lúcia. E era eles que eram apresentados, portanto, esses índios, como o modelo pleno, completo e acabado do que era ser brasileiro. Agora, lembrem-se sempre daquilo que lhes disse. Literatura não é um tratado de ciência. A literatura não trata das coisas como elas são de verdade, mas como elas poderiam ter sido. A literatura, lembrem-se sempre daquilo que eu disse para vocês, que eu venho repetindo. A literatura trata do que é possível, não do que é real. Trata da possibilidade, não da realidade. Porque a realidade, quem trata da realidade exatamente como ela é a ciência, não a literatura. Bem, feito esse preâmbulo, então, os indianistas tinham isso, de tentar apresentar ao mundo esse herói. Obviamente, aqui, como tudo se trata do que é possível, a gente está, portanto, numa idealização. Os românticos apresentavam, digamos, o máximo daquilo que eles achavam que o ser humano, que o brasileiro deveria atingir.
na esperança de que o brasileiro chegasse até a metade daquele ideal que eles apresentavam. E aí, esse herói era sempre idealizado. A mesma sociedade era também idealizada. A gente vai ver isso hoje um pouquinho mais para frente, isso não está no livro, mas é uma informação a mais. Hoje eu talvez não sei, provavelmente a gente verá isso amanhã, porque amanhã a gente vai ter ainda a aula de conclusão desse grupo regionalista. Desculpe-me. Deixa-me ver o que aqui eu tenho mais. Bem, então vamos aqui. Uma vez que os românticos pretendem fazer com que o brasileiro tenha orgulho de ser brasileiro, porque lembrem-se que até 1822 não havia brasileiros. O que havia eram portugueses nascidos no Brasil. Porque o Brasil era parte de Portugal. Então, não havia brasileiros. É a partir de 1822, mais precisamente, a partir de 1824, quando é promulgada, ou outorgada, como os livros de história querem, quando é promulgada a Constituição do Brasil pelo príncipe Dom Pedro I. A partir dali, então, existe efetivamente o povo brasileiro, criado, digamos, por uma lei. O Brasil, ainda hoje, é muito desconhecido. A gente não conhece o Brasil. Vejam, a gente está no século XXI. Eles aqui estavam no século XIX. Se hoje ainda o Brasil ainda é desconhecido para os brasileiros, imagine isso naquela época, sem os meios de comunicação como a gente tem hoje, sem os meios de transporte como a gente tem hoje, sem internet, sem rádio. Como é, então, que os brasileiros... Porque a proposta, essa proposta de que os brasileiros sentissem orgulho de ser brasileiro, passava também pelo orgulho da terra, um orgulho do brasileiro saber a sua própria história. E aí, os autores românticos, por isso a gente vai encontrar romances históricos. Eu não tratei dos romances históricos como um grupo separado, porque ele vai estar presente nessas três divisões que eu fiz. Tanto haverá romances indianistas que serão ficcionais e históricos. Quando a gente diz históricos, não quer dizer... Lembrem-se que a literatura não pode ser necessariamente desvinculada da possibilidade do imaginário. A gente pega um fato real e desenvolve esse fato real, coloca coisas que não estavam na realidade para que esse fato se apresente literariamente. Então, você tem um ponto de partida que é o mundo real, mas você dá os enfeites literários que sejam necessários. Aí, esse romance histórico vai estar espalhado nos três grupos. Nesse grupo chamado regionalista, qual era a grande pretensão deles? Lembrem-se que o que eram os romances urbanos eram aqueles que aconteciam na corte, no Rio de Janeiro. Todo romance que se passasse fora do Rio de Janeiro era chamado de regionalista. E, em certo sentido, a gente teria a ideia de que o brasileiro, através dos romances, conhecessem o Brasil. Então, a literatura era o meio através do qual os românticos pensavam em fazer o Brasil, desse ilustre desconhecido, a ser alguma coisa conhecida pelas pessoas. Então, esse Brasil desconhecido, desde os pampas gaúchos ao sertão nordestino, a região do Pantanal, ali no Mato Grosso, aquelas regiões por ali, até o norte, vamos dizer, a região norte, era o ideal dos românticos apresentar para que os brasileiros, ainda que não pudessem ir a esses lugares, de alguma maneira viajassem, mesmo que só pela imaginação, por aquelas terras. E aí todos os regionalistas vão circular dentro deste ambiente. Muitas das coisas que os regionalistas escrevem, eles não simplesmente imaginam. Eles estiveram no lugar, eles recolheram informações, recolheram dados, fatos sobre a natureza, sobre as pessoas, para, a partir dali, compor as suas personagens. Um dos exemplos mais interessantes sobre isso é o livro chamado Inocência,
de Visconde de Toné. O nome dele é estranho, se escreve Taunay, com Y no fim. Taunay, mas se lê Toné, porque a mãe dele era francesa. Acho que a mãe dele era francesa. Então, ele tem esse nome não brasileiro, Visconde de Toné. Que aí, a história de inocência se passa numa cidadezinha do Mato Grosso. Na época, o Mato Grosso era uma coisa só, não existia divisão em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, o que pretendiam os românticos era fazer com que o Brasil desconhecido passasse a ser conhecido, ainda que só imaginativamente. Como era o projeto literário desse grupo dos regionalistas? Quem eram os agentes do discurso? Então, você tem as condições de produção, que vão ser sempre as mesmas, né? São os jornais, as publicações em folhetins e as condições de circulação, que eram as condições de produção, que era aquele ritmo exagerado dos folhetins, e a condição de circulação eram os jornais que eram publicados. Como eu já disse a vocês, eu não tenho muita certeza se esses romances saíam semanalmente, ou diariamente, ou quinzenalmente. Não os romances, saíam capítulos desses romances. Depois, a relação entre os romances regionalistas e o público. O romance apresenta ao público, especialmente o público metropolitano, o público cortesão, ao povo que morava na corte, no Rio de Janeiro, as personagens do interior. As pessoas, como elas viviam, como era a vida de um nordestino, como era a vida de um baiano. Parece até que eu estou separando a Bahia do resto do Nordeste, mas a Bahia é tão grande que ela tem modos de vida que são completamente distintos. Como era a vida no Mato Grosso, como era a vida nos Pampas Gaúchos. Apresentar as pessoas dessas regiões de fora da corte às pessoas da corte. Ainda entende-se, nesse momento, tem-se a ideia de que os brasileiros do interior não gostavam de ler. Muitas vezes não era nem isso. Muitas vezes os brasileiros do interior não sabiam, de fato, ler. Mas a distribuição dos romances chega até lá, porque os jornais circulavam quase, vamos dizer, com atraso, mas chegavam às províncias mais distantes da corte. Depois a gente tem a linguagem. A linguagem, lembre-se, é uma linguagem tentando aproximar-se ao máximo da linguagem do povo, para que as pessoas não tivessem muitas dificuldades ao ler. Então, era uma linguagem mais simples, mais desvestida daqueles floreios que tinham tanto no Barroco. Apesar de o romantismo ser filho do Barroco, amanhã talvez eu fale um pouquinho sobre isso, de o romantismo ser filho do Barroco, ele não quer aqueles floreios do Barroco, que já tinham sido condenados lá pelos Árcades, e nem é filho dos Árcades com a erudição literária que eles tinham das leituras clássicas, dessa coisa toda que eu falei no início da aula sobre a genealogia dos deuses, essa coisa toda. Se você pega, por exemplo, uma obra do classicismo, como os Lusíadas, você vai encontrar ali que os deuses greco-latinos estão se envolvendo ali na história. Então, você tem um deus, por exemplo, Vênus, que quer ajudar os portugueses, mas você tem Marte, de outra parte, que quer atrapalhar a vida dos portugueses. Os Árcades, e aí você pode pegar como exemplo disso Marília de Liceu, vão aparecer todas essas coisas presentes. Cupido, essas realidades, vamos dizer, da mitologia grega, que entram em cena no desenrolar. O que vai acontecer aqui no romantismo é que essa erudição religiosa do mundo greco-latino será substituída por alguma coisa que as pessoas tinham contato, que era a religião cristã, especialmente através da religião católica. Mas não era o católico dos catecismos, era o católico da interpretação que os autores tinham, da percepção que eles tinham do que era ser um católico.
Então, não era também uma propaganda religiosa como vai ser o Barroco, porque o Barroco é um movimento essencialmente religioso. Você vai ter um grupinho pequeno de barrocos protestantes, mas é um grupo muito miúdo, que muitas vezes não são nem estudados nos livros. Mas a grande maioria do movimento barroco é um movimento católico da Contra-Reforma para fazer a educação das massas dentro da linguagem do cristianismo. O romantismo não está preocupado com isso. Ele apresenta o cristianismo porque era essa visão metafísica, essa visão espiritual que era mais acessível às pessoas. A diversão que as pessoas tinham era ir para a missa. A coisa mais divertida do dia era ir para a missa. Porque você não tinha rádio, você não tinha redes sociais. As fofocas da rua sempre existiriam, mas a coisa assim, vamos dizer, de maior garbo, para quem morasse na corte, além dos eventos que havia do Senado, da Câmara dos Deputados e da própria corte, né? Mas e quem morava fora disso, fora dessa metrópole? Você só tinha mesmo a missa para ser o evento da comunidade. Os grupos da igreja é melhor do que novela. Aí vamos lá. Terminado isso, essa é a introdução geral sobre a questão do romantismo. Tudo isso está aqui no material, viu, no livro. Eu não estou inventando, eu só dei uma organização para ficar melhor a explicação. Ficar mais, digamos, mais conectada. Quando, e aí é interessante, aqui, olha, esse capítulo 7, que é o último que a gente vai estudar antes de nossa prova, a nossa prova vai ser na próxima semana, ela vai ser liberada na segunda-feira e vai até a sexta-feira. Porque na sexta, se eu não me engano, será dia 24 de dezembro. Então, ela vai ficar até sexta-feira, de segunda até sexta, e no sábado é dia 25. E aí, a linguagem dessa apresentação é uma linguagem idealizada também. Eles usam de adjetivos. Veja, eu vou ler aqui um pedaço que está no texto de um regionalista. Deixa eu ver que livro é. O Gaúcho, de José de Alencar. Diz assim: quantos seres habitavam as estepes americanas, sejam homem, animal ou planta, inspiram nelas uma alma pampa. Tem grandes virtudes nessa alma. Está vendo que ele está apresentando o homem como sendo alguma coisa elevada. Tem grandes virtudes nessa alma. A coragem, a sobriedade e a rapidez são indígenas da savana. Indígenas aqui não no sentido dos índios, mas são nativas. Então, a coragem, a sobriedade e a rapidez são virtudes nativas da savana. Até a árvore solitária, isso está na página 91 do livro, até a árvore solitária, que se ergue no meio dos pampas, é tipo dessas virtudes. Vejam, a união, o romântico faz muito isso. Não existe uma diferença clara entre o ser humano e a natureza. A natureza é uma extensão do homem. Lembram-se quando eu falei para vocês da história do subjetivismo e do individualismo romântico? Quando ele está triste, a natureza também fica triste com ele. Se ele está enraivado, a natureza vai se apresentar também enraivada. Essa é a grande, digamos, a grande sacada dos românticos. Aí voltamos aqui ao texto. Até a árvore solitária que se ergue no meio dos pampas é tipo dessas virtudes. De que virtudes? Coragem, sobriedade e rapidez. Seu aspecto tem o que quer que seja de arrojado e destemido. Naquele tronco derreado é todo encurvado. Naqueles galhos convulsos, na folhagem desgrenhada, há uma atitude atlética. Logo se conhece que a árvore já lutou com o pampeiro e o venceu. Uma terra seca, de poucos orvalhos bastam à sua nutrição, a nutrição da árvore. A árvore é sóbria e feita às inclemências, esse acraseado feita, adaptada às inclemências do solo abrasador. Veio de longe a semente, trouxe-a
o tufão nas asas e atirou ali onde medrou. Medrar é crescer, florescer. Veja que coisa interessante. Muitas daquelas árvores que estão ali nos Pampas, e mesmo as árvores que estão aqui no Nordeste, na Caatinga, são aves endêmicas, quer dizer, só existem aqui. Mas na visão do romântico, diz aqui, veio de longe a semente, trouxe ao tufão, o vento forte, como se ali antes nada houvesse, e esse vento, esse tufão, trouxe a semente, e ali essa semente encontrou um solo, adaptou-se a ele e ali cresceu. Isso está no Gaúcho, de José de Alencar. José de Alencar é um dos poucos autores que conseguem transitar pelos três tipos, pelo romance indianista, pelo romance urbano e pelo romance regionalista. Então, o José de Alencar consegue transitar com muita facilidade entre esses três tipos. Aqui tem uma coisa interessante, antes de a gente concluir. Veja, está no livro também isso. O olhar romântico recorre à adjetivação. No início da aula eu estava falando da visão do professor Gurgel sobre os adjetivos que ele considera em grande parte inúteis. O olhar romântico recorre à adjetivação idealizada para pintar o cenário brasileiro. Os adjetivos utilizados para compor o retrato da árvore, que a gente leu no texto acima, aspecto arrojado e destemido, galhos convulsos, tronco derreado, folhagem desgrenhada, fazem dela o símbolo da atitude atlética que marca os habitantes dos Pampas. Então, a natureza é um reflexo do próprio homem que ali vive. Embora a terra tenha lhe fornecido pouca água, a árvore enfrentou as dificuldades e sobreviveu ao calor do sol. Como o gaúcho, também ela conquistou o espaço para o qual foi transplantada. Aí depois vai ter umas coisas aqui que eu não sei se eu vou tratar delas depois, até amanhã eu tenho que ver isso, mas basicamente, meus caros, é isso aqui, essa introdução geral, vamos dizer, sobre o regionalismo. Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai ver alguns textos, além de textos que estão no livro, alguns textos que eu selecionei num grupo de slides que eu vou compartilhar depois com vocês. Vou deixar isso já lá no SIGA, tanto isso quanto o que a gente vai ver na próxima semana, que é o romantismo em Alagoas. Na aula de segunda-feira, a gente vai estudar o romantismo em Alagoas. A caixa diz que esse navio não pode velejar de verdade. Acho que encontrei o canhão. Onde estão as balas de canhão? Vou